Segunda Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Uma palavra muito conhecida, um texto que já foi usado inúmeras vezes em algumas ministrações, mas nessa noite Deus vai falar um pouquinho mais conosco em cima dessa passagem. Quem achou diz amém. Quem não achou diz glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 26, diz assim, versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amásia, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amásia, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que haviam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. Um adolescente, um pré-adolescente, uma criança, praticamente falando, que estava sendo colocado diante de um cargo muito sério, uma responsabilidade muito grande: reinar, governar, liderar o povo de Israel, o povo de Deus. E mesmo nessa idade tão tenra, mesmo sendo tão jovem, tão moço, esse rapazinho, ele compreendeu que o sucesso de tudo aquilo que estava sendo trazido às mãos dele, o sucesso de todo o empreendimento no qual ele passaria a estar à frente, tudo dependeria do seu envolvimento com Deus, da sua busca pelo Senhor e, o mais importante, da sua inteira e total dependência da revelação de Deus para a sua vida. O texto fala que mesmo sendo tão moço, quando ele foi colocado como rei de Jerusalém, rei de Judá, ele foi levado diante de um homem de Deus que era sábio nas revelações de Deus. Um sacerdote chamado Zacarias, que pegou aquele menino e começou a instruí-lo, começou a orientá-lo, começou a ministrar sobre ele conselhos que o levaram a se envolver intensamente. Diga para quem está do teu lado: intensamente, irmão. O que chama a atenção de Deus não é um envolvimento apenas quando ele é satisfatório para mim. O que chama a atenção de Deus não é um envolvimento quando as coisas me condizem ou quando tudo me favorece. O envolvimento que Deus quer é um envolvimento total, pleno, constante, independentemente da situação que eu me encontro, da circunstância que eu estou vivendo. Se tudo vai bem ou se tudo vai mal, Deus espera que mesmo em condições adversas, haja no meu coração a disposição de me envolver intensamente com Ele. E é isso que chama a atenção de Deus, irmão. O envolvimento com Deus não pode ser superficial. O envolvimento com Deus não pode ser um envolvimento apenas assim que, olha, eu busco a Deus quando eu acho interessante. Eu me envolvo com Deus quando eu preciso tomar alguma decisão. Eu busco a Deus quando as minhas necessidades crescem e aumentam na minha vida. Não, isso não significa intensidade. Intensidade é quando você se dispõe a buscar a Deus, mesmo quando a tua natureza humana não acha que isso seja conveniente. É acordar de madrugada, 3 horas da manhã, para chorar na presença de Deus. É jejuar, muitas vezes durante 1, 2, 3 dias, uma semana, simplesmente para buscar a presença de Deus. Nossa, pastor, mas é assim? É, irmão. Isso é intensidade. Isso é nível de busca.
Não é aquele nível de simplesmente vir comparecer aos cultos. Eu vou no culto, pastor, não está bom? Diga para quem está do teu lado. Para mim tá, mas para Deus não, fala aí. Para Deus não. E o que eu quero que você compreenda, irmão, é que Deus está nos chamando a um nível de intensidade mais profundo. Para nós vivermos uma realidade muito maior do que aquela que nós imaginamos. Agora, se você não compreender isso, você vai continuar vivendo um cristianismo superficial. Você vai continuar vivendo aquilo que lhe é conveniente. Você vai viver aquilo que realmente é o que está bom. Está bom. Mas existem coisas mais profundas em Deus. Existem coisas que Deus quer fazer e que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está fazendo, irmão? Deus está nos levando ao encontro de pessoas que estão desviadas do caminho dele, simplesmente só de olhar para eles, né? Sabe o que é você olhar para um cara que está catando papelão no chão? E Deus fala assim, vai lá até ele. E você ir ao encontro dele, e você liberar uma palavra de Deus para o camarada na rua, no meio de todo mundo. Você liberar uma palavra de Deus para o camarada, e o camarada começar a chorar e falar assim, eu era diácono na casa de Deus, e hoje eu estou desviado da presença do Senhor. Sabe o que é você pegar o camarada com fome, catando lixo, trazer ele para dentro de uma lanchonete movimentada, e ali você orar por ele, impondo as mãos sobre ele, ministrar a bênção de Deus sobre a vida dele, e todo mundo ficar assustado, espantado, e a pessoa ser abençoada, e eu creio que ele vai vir aqui, você vai ver, eu vou falar, ele aí gente, ele vai vir aqui, sabe o que é isso? Nível de intensidade, é isso que Deus quer, meu irmão, levar a gente ao encontro de pessoas, e nós oramos por isso aqui, nós oramos aqui no domingo, nós choramos aqui no domingo por isso, nos leva ao encontro das pessoas que estão desorientadas, que estão sofrendo, que estão morrendo lá fora, e Deus na semana, Ele fez isso, gente. É esse tipo de intensidade que Deus quer. E Uzias entendeu isso. Ele se aproximou do sacerdote, e o sacerdote começou a direcioná-lo. Faz assim, busca assim, faz dessa maneira. E quando ele obedeceu, diga para quem está do teu lado, ele obedeceu o sacerdote, fala aí. Ele obedeceu o sacerdote. Quando ele obedeceu o direcionamento do sacerdote, que falava pelo Espírito de Deus, a Bíblia fala que Deus o ajudou, porque ele se colocou debaixo da dependência de Deus, debaixo de obediência a uma palavra direcionada por um homem de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus continua usando homens e mulheres, jovens e adolescentes, mas que têm um nível de intensidade profunda com Ele. Deus usa. Deus continua. Porque é muito sério, meu irmão, você direcionar um povo. É muito sério você direcionar uma pessoa, uma família, de uma maneira que não seja a vontade de Deus. E ai de quem fizer isso. Por isso que tem que ter um nível de intensidade profunda com Deus. Ai de mim, se eu direcionar qualquer um de vocês a um passo que não seja a vontade de Deus. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Na terça-feira, quando algumas pessoas foram embora, nós ficamos aqui. Pastor Osmar, pastora Sueli, o Wellington, a Gisele. Zé Roberto já tinha ido, né, com a graça. A irmã já tinha ido. Deus trouxe uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a vida do pastor Osmar.
E houve um momento que Deus trouxe o peso da glória dele sobre os meus ombros. Você não precisa acreditar, você não é obrigado a acreditar, fique à vontade. Os meus pés travaram no chão e eles começaram a se inclinar, se dobrar, porque o peso era muito grande. Só que à medida que a oração fluía, Deus sustentou as minhas coxas, aqui, ó. O meu adutor, a minha panturrilha foram sustentados, de maneira em que eu fiquei em posição inclinada, mas eu não caía. Por quê? Deus estava mostrando que o que ele iria... E eu já vou fazer o diabo calar a boca, quer ver? Satanás, o que eu estou falando aqui não é para me exaltar. E não é porque Deus fez, porque eu sou melhor do que ninguém, não é isso não. É que por enquanto, segundo a vontade de Deus, ainda segundo a vontade dele, quando ele quiser ele vai mudar, o anjo da casa ainda sou eu. Quando ele quiser ele muda. E tem pastores aqui melhores do que eu. Pastor Marcelo está viajando, tem o pastor Osmar. São pastores muito melhores do que eu. Mas enquanto ele quiser, por isso que ele trouxe sobre mim, porque eu represento a igreja. Eu senti o peso e ele me sustentou. E falou assim, ó, eu trago, ele falou no meu coração, não falou para ninguém. Eu não falei para ninguém. Deus falou, eu trago sobre a minha igreja o peso daquilo que eu quero fazer, mas eu mesmo vou sustentá-la sob o padrão que eu vou estabelecer. Eu não ia falar, irmão. Eu não ia falar. Esse menino entendeu. Estou falando de um menino. Um menino entendeu. Olha, o melhor que eu faço é ouvir a voz do sacerdote e seguir a orientação que ele vai me dar sob a luz da palavra. E o texto fala que ele buscou ao Senhor. E enquanto ele buscou a Deus, Deus fez ele prosperar, irmão. Porque ele estava debaixo da dependência de Deus. Pergunta para quem está do teu lado, você é dependente de Deus, irmão? Hã? Mesmo quando Deus quer contrariar você? Mesmo quando Deus quer contrariar você, você depende dele? Você confia no direcionamento dele para a tua vida? Mesmo quando ele te contraria? Pois é. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar tremendamente. O exaltou soberanamente, porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Não existe dependência de Deus, nunca vai haver, se não houver submissão à palavra do Senhor. Não vai haver, querido, não vai. Quantas e quantas pessoas estão aprendendo isso de um modo trágico, triste e doloroso? Estão aprendendo isso. Que não existe dependência, não há como Deus se mover, meu irmão, se não houver submissão à palavra dEle, à vontade dEle, ao direcionamento que Ele dá, não há como. O texto é bem claro, enquanto ele buscou ao Senhor, enquanto, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele buscou a Deus sob um direcionamento. Por que o texto faz questão de falar sobre Zacarias? Porque havia alguém direcionando a vida dele. Havia alguém direcionando os passos dele. Mas infelizmente a Bíblia fala da segunda parte do reinado desse moço. Que se pudesse, nós apagaríamos. Mas a Bíblia não faz questão de apagar, para que fique bem claro. E quando eu e você ignoramos aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, não pode haver dependência dEle. Quer ver só? Acompanha comigo aí o que diz o versículo 16. Eu já vou terminar. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de guerra, e resistiram ao rei Uzias e lhe disse: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Araão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. O coração dele se exaltou. Por isso que na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, a Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, tem que guardar o quê? O coração. Guarda o coração. Guarda o coração, querido. Ele se exaltou devido a todas as conquistas, devido a tudo que Deus fez, devido a tudo que Deus realizou, devido a todo o mover que veio, ele se exaltou. E ele achou que não precisava mais ouvir a palavra de Deus. E o sacerdote entrou e repreendeu ele, falou assim: olha, eu estou orando para Deus levantar gente corajosa assim. Sacerdotes que têm coragem de repreender. Homens, o texto fala que eram homens da maior firmeza. Às vezes, querido, e eu louvo a Deus por isso, porque o pastor que me doutrinou, você conheceu? Ele era um doce, mas quando ele tinha que pegar cajado, ele pegava. Vocês dois são testemunhas. Nunca questionei uma ordem que ele me dava. Nunca. Por isso que eu sou um homem de Deus hoje. Nunca questionei uma ordem dele. Quantas vezes ele me deu direcionamentos que eu não concordava? Quantas vezes? Quando a igreja estava cheia, lembra? A igreja lotada. Eu nem sequer fazia parte do ministério de louvor. Eu estava indo nos ensaios. Vocês lembram? A igreja abarrotada. Ele chegou para mim e falou assim: eu não vou ministrar o louvor hoje. Eu falei: quem que vai? Ele falou: você. Eu falei: eu? É, você. Aí eu fui falar assim, mas ele falou assim: então, você vai questionar o que Deus mandou fazer? Eu baixei a cabeça e falei assim: me dá um microfone aqui. Eu estava pronto? Não. Estava preparado? Não. Mas se foi Deus que mostrou, e ele era um camarada de Deus, eu falei: se Deus mostrou, ele vai honrar. E Deus faz até hoje, pela misericórdia dele. O texto fala que Azarias falou para ele: você não pode fazer isso aí. Não estou direcionando palavra para ninguém não, hein? Não estou direcionando palavra para ninguém não. Deixa eu já falar antes que Satanás aí. Mas eu estou falando de experiências minhas. Deus sabe de todas as coisas. Estou falando de experiências minhas. Tá? Mas quando ele fez isso, Deus levantou um camarada que disse para ele assim: olha, você não pode fazer isso. Não é aconselhável que você faça isso. Não é recomendável que faça isso. E o texto fala que ele insistiu em fazer. E por causa dessa atitude, a lepra veio sobre ele. Depois você lê na tua casa. Quer ver só? Leia comigo o versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Um camarada que tinha tudo para ser um sucesso, gente. Para viver. O que ele viveu na primeira parte não era nem comparado com o que Deus iria trazer. Mas por causa de uma exaltação no coração, ele acabou perdendo o melhor. Perdeu a glória do Senhor que estava para vir sobre ele. Você quer ver um outro exemplo de um camarada que fez isso também? Um homem chamado Davi.
No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a Bíblia fala de uma batalha muito conhecida. Quem não conhece a batalha de Davi contra o gigante Golias? Pois é. Quando Davi foi avançando diante do gigante, Davi faz uma declaração que demonstra claramente que ele era alguém que dependia de Deus. Davi fala assim: olha, você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudos, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E você sabe a sequência da história. Com uma pedrinha e uma funda, ele derrubou o gigante. Pois é. Depois, foi constituído rei, conquistou inúmeras outras batalhas debaixo da dependência de Deus. Mas lembra como Deus encontrou Davi? Deus fala que Davi foi encontrado atrás das malhadas. E mesmo lá atrás, ele era um camarada que se relacionava com Deus. Era um camarada que buscava a Deus. E Deus enviou um sacerdote para levantá-lo, Samuel. Mas esse mesmo Davi, depois que o coração dele se exaltou, que ele conquistou todas as grandes batalhas, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia fala que esse mesmo Davi caiu em adultério. E sabe por que ele caiu? Porque quando ele olhou e viu a mulher se banhando, ele julgou no coração enganoso dele, ele julgou que ele não precisava mais ouvir Deus, que ele já era autossuficiente para tomar a decisão que ele queria, que ele não precisava consultar o Senhor. Não, e tinha sacerdote, tinha o profeta Natã. Ele podia procurar Natã. Natã, ó, está surgindo uns pensamentos aí na minha cabeça, estou com umas intenções aí. E aí, Natã, o que eu faço? Natã ia falar para ele: a mulher é casada, você não tem o menor direito nem sequer de olhar para ela. Mas ele não precisava mais ouvir o sacerdote. Não precisava não, irmão. Para que eu vou ouvir o sacerdote? Se eu já me julgo autossuficiente, para que tem sacerdote? Para quê? Se eu sou Uzias, pô. O rei, eu sou Davi. Deus me tirou lá de trás. Deus tirou Davi, mas não foi responsável pelo que ele se tornou. Deus tirou Davi e o constituiu, mas não foi responsável pelo que ele se tornou. Você sabia que no nosso processo de caminhada da fé, isso é um risco que nós corremos? Sabe por que tem muitos homens de Deus que caíram e que hoje estão fora da presença do Pai? Por que isso aconteceu com Saul? O que Saul fez? Saul não tinha a orientação do profeta Samuel? Samuel não falou para ele: vai, faça assim, assim, assim e assim. E ele não fez ao contrário do que Saul mandou fazer? E depois ele falou assim: mas eu pensava comigo, eu achei, eu olhei o povo e eu pensei. Deus escolheu Saul, mas não foi responsável pelo que ele se tornou. Meu irmão, é uma das coisas que eu oro ao Senhor, para Deus não deixar acontecer. Para Deus não deixar acontecer. Mas o que eu quero que você compreenda é que essa história de Uzias está registrada na palavra de Deus como uma referência e como um alerta. Uma referência e um alerta. Para que nós compreendamos que em todo tempo, independente daquilo que você venha alcançar ou conquistar,
Independente do nível que você vier a atingir, eu quero que você compreenda que nada muda a sua inteira e total dependência de Deus e da revelação da palavra dele. Nada vai mudar. Não importa onde você chegue. Não importa. Não importa as conquistas que você venha a ter. Não importa o nível que você alcance. Você continua sendo dependente da revelação de Deus, do direcionamento de Deus, da palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, não deixa que nada penetre no teu coração que não seja de Deus. Não deixa não. Não deixa nada levar você a perder a inteira e total dependência da revelação da palavra de Deus no teu espírito, no mais profundo do teu ser, no teu homem interior, na tua mulher interior. Porque é dessa maneira que você vai alcançar o lugar que Uzias não alcançou, o lugar que Saul não alcançou, no coração do Pai. Fica de pé na presença de Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos, querido. Ora da basure kamanachabi adácia. Aleluias. Aleluias. Kebandoyamos surya vede komaya. Nanti avaye que vai ora vena sunya naria vera yena. Leva-me, ó Pai, ao centro da tua vontade. Revela-me, Senhor, tudo que tens para mim. São grandes demais as tuas promessas pro meu viver. Ajuda-me, Senhor, quero te conhecer. Me ensina a viver do jeito que agrada ao teu coração. Me leva a confiar na tua provisão e a andar em tua presença, responder ao teu chamado e mergulhar de vez no rio da tua unção. Diga para o Senhor: tua presença em mim é tudo que eu mais preciso. Tu és o bálsamo suave a me curar. Vou te buscar, Senhor, com todas as forças enquanto eu existir. Todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. Leva, meu Pai, desde o começo, cante. Leva-me, ó Pai, ao centro da tua vontade. Revela-me, Senhor, tudo que tens para mim. São grandes demais as tuas promessas pro meu viver. Ajuda-me, Senhor, quero te conhecer. Me ensina a viver do jeito que agrada ao teu coração. Me leva a confiar, cante. Me leva a confiar na
tua provisão e a andar em tua presença, responder ao teu chamado e mergulhar de vez no rio da tua unção. Tua presença em mim é tudo que eu mais preciso. Tu és o bálsamo suave a me curar. Vou te buscar, Senhor, com todas as forças enquanto eu existir. Todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. Coloque as duas mãos no teu coração nesse momento. Oh Pai, nós queremos compreender a tua vontade, Pai. Mas o nosso desejo de compreender é para obedecer, é para viver aquilo que o Senhor tem projetado. Não queremos uma compreensão que nos leve a andar de uma maneira contrária à que tu queres. Não. É por isso que o Senhor diz que o Senhor não escolheu os sábios, nem os entendidos. O Senhor escolheu as coisas loucas, aqueles que muitas vezes parecem estarem malucos. São esses que o Senhor escolhe, aqueles que têm coragem de contrariar o mundo inteiro quando é preciso, mas para fazer a vontade do Senhor, Pai. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Levante as suas mãos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós não somos nada sem o Senhor. Não somos nada sem Ti, ó Deus. O Senhor é a única fonte. Nós somos como meninos, como crianças, Pai. Uzias foi criança na Tua presença. Ele acreditou como uma criança acredita. E por causa disso o Senhor honrou ele durante muitos e muitos anos. Por isso que Jesus disse que nós temos que nos tornarmos como crianças. Oh Deus, eu quero ser como criança assim. Uma criança que confia no Pai. Alamai, anamanheira, uma criança que confia no Pai, que segura firme na mão do Pai, mesmo quando não sabe para onde o Pai vai levá-la, mas ela confia. Oh Deus, nós queremos confiar. É assim que nós queremos confiar. Aleluia. Oh, aleluia. Confia no Senhor, querido. Dependa de Deus. Dependa dEle. Você pode aplaudir a presença do Senhor nesse lugar. Aplauda a presença dEle. Oh.